Gatilho da bola rodada para trás. Canhoto do pé contrário. Esses foram alguns termos que Roger Machado proferiu na última coletiva após a derrota para o Palmeiras. O São Paulo perde do Palmeiras, sendo amplamente dominado. Não é que foi dominado, né? A questão é que o Palmeiras administrou o jogo como ele quis durante os 90 minutos. Prova disso que o Carlos Miguel não fez nenhuma defesa. O São Paulo não chutou nenhuma bola em direção ao gol. Zero chute a gols. Então o Palmeiras faz um gol aos 5 minutos e o São Paulo simplesmente não consegue jogar. O Palmeiras ali administra da forma como quer o jogo e vence o jogo. E aí o Roger vai para uma entrevista coletiva e fala essas coisas. E aí, obviamente, que os professores da internet, né? Nossa, que maravilha, não sei o que, não sei o que lá, tal. E eu, e como muitas pessoas olham isso e falam assim, cara, qual a necessidade de falar assim? De, cara, complicar algumas coisas que poderia ser muito mais simples de ser faladas. Pra quê? E aí, eu lembro dos torcedores colorados, lembro dos torcedores do Bahia, que muito criticavam o Roger Machado por conta disso. E aí eu acho que o Roger, eu não sei qual que é o objetivo do Roger. Eu, no lugar do Roger, eu acabo de chegar num clube onde o treinador anterior tinha sido demitido e as pessoas não queriam a demissão dele. E as pessoas não me querem aqui porque eu não venho fazendo bons trabalhos nos últimos anos, correto? A grande verdade é essa. A grande maioria esmagadora dos torcedores do São Paulo não queriam a demissão, muito menos a troca pelo Roger Machado. E aí você chega num clube e você já não está teoricamente bem-vindo pela torcida. E aí você vai para uma entrevista coletiva depois de uma derrota para o arquirrival, que você não deu nenhum chute a gol usando esses termos. Cara, assim, é inacreditável na minha cabeça. Porque eu acho que, assim, o Roger, ele tá literalmente dando munição para as pessoas que criticam o trabalho dele. E eu não tô falando do trabalho dele pelo que ele fala, não é isso. O que eu tô falando é que, às vezes, ele precisa adaptar o discurso dele para trazer a torcida pro lado dele. E eu acho que tanto o Roger quanto o Tite também, eles fazem o contrário. Parece que eles querem falar para uma minoria ali que usam esses termos no futebol e a grande maioria que não entenda que se exploda. E para mim, isso não é nada inteligente. Porque se eu sou um treinador de futebol, o que eu mais vou tentar fazer o tempo inteiro é trazer a torcida para o meu lado, especialmente quando essa torcida foi contra a minha chegada. E aí, quando eu fico usando termos intelectuais do futebol, 17 mil pessoas acompanharam pela TV do São Paulo na internet a entrevista coletiva do Roger. Essas 17 mil, quantas pessoas conheciam o termo gatilho da bola rodada para trás? Me fala. Quantos? Não é a maioria. Não é 10%. Se 1% entendia, é muito. Eu garanto. E aí eu acho, cara, que às vezes falta inteligência até para um cara extremamente inteligente que é o Roger. Porque o Roger é um cara inteligente. Você vê as entrevistas dele, ele tem conhecimento, ele fala bem, mas caramba, adapte. Se você, cara, sabe aquela coisa do feedback? É a mesma coisa assim, pô, vamos supor que você tá num casamento e você tem um certo problema. Aquele casamento não dá certo por aquele problema. É um dos problemas que não dá certo. Aí você vai para um outro casamento, a pessoa reclama das mesmas coisas. Pô, aí você vai pro terceiro casamento, você vai continuar repetindo as mesmas coisas? Então eu volto a repetir. Cara, tem até um meme do torcedor do Bahia falando, pô, eu não aguento mais o Roger falando essas coisas aqui, não sei o que lá. Cara, muda. Você quer falar assim com a sua comissão técnica, com uma entrevista ali que você vai dar para um repórter? Ok, mas não vai para uma entrevista coletiva, ainda mais agora que você não tá com essa moral toda, ainda mais agora, cara, que assim, muitos torcedores não queriam você tá ali no clube, cara, falando esses termos. Porque é o que eu falo, você distancia o torcedor de você. E não é ignorância isso, porque ninguém, a grande maioria dos torcedores, não tem obrigação de saber o que é gatilho da bola rodada para trás. Não tem. Então, assim, se você vai para uma coletiva que você tá falando ali para uma TV, porque não era uma entrevista fechada, não era uma entrevista fechada, tava passando na TV de São Paulo, 17 mil pessoas assistiram só lá, fora em outros canais, vocês podem ver, só pesquisar ali, entrevista Roger Machado, pós-jogo São Paulo e Palmeiras, vocês vão ver quantos vídeos vão aparecer com quantas visualizações.
E aí você vai para uma coletiva dessa e começa a falar esses termos, cara, você acaba virando meme, irmão. Como o Tite também já virou tantas vezes. Ou vocês não lembram dos extremos desequilibrantes? Irmão, futebol é mais simples. Volto a repetir, o Tite quer falar assim com o filho dele, meu, sabe? Fala, não tem problema. Mas quando você vai para uma entrevista coletiva, eu faço simples. E aqui não é, gente. E aí uma coisa que as pessoas estão confundindo. Falar, ai, é porque vocês não querem falar de tática. Não tem nada a ver. Inúmeros treinadores falam de tática sem usar esses termos. A questão não é falar ou não de tática. A questão é como você fala e como você comunica isso. Quando você fala de gatilho da bola rodada para trás, você está falando com uma minoria, esmagadora das pessoas. E aí que é o problema. E aí uma torcida que já não tá satisfeita com a sua vinda, volta a repetir, você só distancia isso. Se é uma escolha do Roger fazer isso, ok. Eu não faria isso. Eu falaria o simples. Cara, a gente não fez a pressão ali na saída de bola, não sei o que. Cara, fala termos mais simples. Precisa, cara, falar essa coisa rebuscada. Não precisa. Sabe, vamos comparar aqui, pega as entrevistas do Renato, pega as entrevistas do Roger. Quem ganhou mais na carreira? Sabe, é uma comparação simples. E tantos outros técnicos, e volto a repetir, tem técnicos, eu já vi inúmeros técnicos falando de tática e não falam como o Roger, não falam como o Tite. Porque o Tite também é insuportável. Você pega quando tá passando uma entrevista do Tite, veja os comentários, gente. São pessoas que se distanciam. Então, assim, depois, não culpe o interlocutor. Não culpe. Então, eu acho que alguns técnicos têm dificuldade de adaptar e são teimosos. E eu acho que essa é uma teimosia do Roger, porque eu duvido que ninguém chegou para ele e falou, Roger, fala mais simples na entrevista. Não precisa usar esses termos. Traz o torcedor pro seu lado, entendeu? Eu acho isso, penso isso, simplesmente isso.